Os erros que fazem consultoras de amamentação reprovarem na prova do IBLCE. Tem consultora que estuda muito para a prova do IBLCE. Domina a prática clínica, atende há muitos anos, acompanha famílias todos os dias e mesmo assim reprova na prova do IBLCE. E eu sei que isso assusta. Mas quando a gente acompanha de perto a jornada das nossas alunas, a gente percebe uma coisa muito importante. Muitas reprovações não acontecem porque a profissional não sabe sobre lactação. Muitas vezes elas reprovam porque não entenderam como a prova funciona. Oi meninas, eu sou a Larissa Távora, da Liga Aleitamento Brasil. E hoje eu quero conversar com vocês sobre os principais erros que fazem consultoras de amamentação reprovarem na prova do IBLCE. E o primeiro erro, sem dúvida, é subestimar o quanto essa prova mexe com o nosso emocional. A prova ela não é simples, ela é extensa, exige concentração, leitura cuidadosa, tomada de decisão e muita segurança para sustentar o raciocínio até o final. Então, mesmo uma profissional muito experiente, que trabalha há muitos anos, pode ser atravessada pela ansiedade. E quando a ansiedade ela entra, atrapalha a leitura, acelera a nossa resposta, aumenta a insegurança e faz profissionais duvidarem até daquilo que ela sabe. Por isso, a preparação para a prova pode ser muito mais além do que você pode imaginar. Por isso, a preparação para a prova não pode ser apenas de conteúdo. Ela precisa envolver também o seu manejo emocional, o treino de simulados, familiaridade com o tempo de prova, o formato e segurança para lidar com as questões difíceis sem entrar em desespero. Outro erro muito comum é tentar responder a prova como se você estivesse em um atendimento do dia a dia. E aqui mora uma armadilha enorme. Na prática clínica, muitas vezes, a consultora ela precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ela acolhe a mãe, observa a mamada, avalia a pega, pensa na transferência ali eficaz do leite, conversa com a família, organiza as condutas, os planos de ação, aciona a rede de apoio, orienta o retorno e vai ajustando tudo ali conforme o caso vai evoluindo. Só que a prova, ela não funciona assim. Na prova, você precisa escolher uma resposta. E muitas vezes, a questão, ela não está perguntando tudo o que você faria naquele caso. Ela está perguntando o que vem primeiro. Qual é a prioridade? Qual é a conduta mais adequada naquele momento? E isso precisa ser muito treinado. Porque quem já trabalha com amamentação pode cair no automático da prática clínica e responder pensando: mas no consultório eu faria isso. Só que a pergunta não é necessariamente o que você faria na vida real, dentro de um atendimento, às vezes ali na correria, né? A pergunta é o que a prova quer avaliar naquele recorte. Outro erro é não entender o shape da prova. Na Liga, a gente fala muito sobre isso, porque a prova ela tem um formato próprio, bem peculiar, uma lógica própria e uma forma específica de construir as questões. Então, muitas alternativas parecem certas. Às vezes, 2 ou 3 ou até todas as respostas fazem sentido tecnicamente. Mas a banca, ela quer saber se você consegue identificar a melhor resposta, a mais segura, a prioridade, o que eu faria primeiro. Então, estar mais alinhada ao cenário apresentado ali. E quando o profissional não treina esse formato, ela pode saber muito do conteúdo e mesmo assim errar. Porque não basta você estudar lactação. Você precisa treinar a prova.
precisa fazer questões, precisa revisar erros, precisa entender por que uma resposta era mais correta do que a outra. Precisa perceber os padrões, a repetição. Precisa aprender a ler com calma e precisa desenvolver essa malícia da prova que só vem com treino e direcionamento adequado. Outro erro importante é estudar de forma muito solta. Então a profissional às vezes começa cheia de vontade, assiste aulas aleatórias, lê materiais diferentes, salva resumos, imprime apostilas, mas não tem um plano claro. E aí, perto da prova, percebe que estudou muito, mas não sabe se estudou bem. E isso gera aquela sensação terrível de insegurança. Porque a prova do IBLCE, ela exige profundidade, mas ela também exige organização. Você precisa saber que revisar, quando, o que revisar, como medir a sua evolução e como chegar na prova com mais clareza, sabe? Então, talvez um dos erros mais silenciosos seja achar que a experiência clínica vai garantir a sua aprovação sozinha. A experiência, ela ajuda muito, claro, mas ela não substitui uma preparação específica e bem direcionada para a prova. Porque a prova, ela tem uma forma própria, de avaliar o nosso raciocínio. Ela não mede apenas se você atende bem. Ela mede se você consegue interpretar uma questão, separar informações importantes e identificar prioridades, escolher a melhor resposta dentro daquele modelo, dentro daquele cenário. Então, se eu pudesse resumir os principais erros, eu diria: estudar sem estratégia, não treinar questões, responder no modo automático da prática clínica, ignorar o emocional e não entender o shape da prova. E a boa notícia é que tudo isso pode ser treinado e deve. Você não precisa chegar nessa prova tentando adivinhar o que a banca quer ou como será o formato da prova. Você pode se preparar com método, com direção, com simulados, com discussão de questões e com uma estratégia que vai te ajudar a pensar como a prova exige. Exatamente isso que trabalhamos aqui dentro da nossa mentoria preparatória IBCLC da Liga Aleitamento Brasil. A gente não entrega apenas conteúdo, a gente ajuda a aluna a organizar os seus estudos, treinar o formato da prova, desenvolver esse raciocínio, entender esse shape, instalar os chips e ganhar essa segurança nesse processo. Porque ninguém deveria estudar tanto e chegar na prova sentindo que está no escuro. Agora eu quero saber de vocês. Qual desses erros você sente que mais pode te atrapalhar hoje? A ansiedade, a interpretação das questões, a falta de um método claro e direto ou o medo de não saber escolher a melhor resposta? E já aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, porque nós vamos trazer muito conteúdo para te ajudar a estudar melhor, de uma forma mais assertiva, com mais segurança e chegar mais preparada para a prova do IBLCE.